Paz do Senhor para os irmãos, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero só agradecer a Deus por mais uma oportunidade, amém, irmãos? E falar com o Senhor agora em oração em prol da nossa vida, da nossa família, né? Agradecer a Deus por Ele ter nos guardado até agora, até hoje, nesses momentos difíceis, né? Que a gente todos sabemos. Quero mandar um abraço para toda a igreja. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Estamos mais uma noite, não somente uma noite, mas uma noite especial, né? Que aí está muitos, né? Estão lembrando hoje a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, né? É o dia que nós lembramos do amor de Jesus cada vez mais por nós, né? E esse dia não é para ser lembrado só hoje, para ser lembrado todos os dias, todos os momentos, 24 horas, que Deus teve sua misericórdia em enviar seu Filho e Ele aceitar morrer por nós, né, irmãos? Sem dever nada. Pagou um preço de sangue, né, de morte, da carne, para estar conosco aqui nesta terra e para nos levar para a eternidade, né, para a salvação eterna, nós, a nossa família. Que o amor de Deus é incondicional, né? O amor de Jesus é incondicional. E nós estamos aqui hoje agradecendo a Deus, sendo grato por essa rica oportunidade. Amém? Então, nessa mesma fiação, nessa mesma fé, né, nessa mesma crença, nos princípios da Palavra de Deus, eu convido a você hoje, né, a fazer uma oração comigo em agradecimento a Deus. Agradecer a Deus por tudo. Alguns podem falar, pastor, mas agradecer se eu perdi um ente querido, agradecer, estou passando um momento difícil da minha vida, perdi meu emprego, meu trabalho, agradecer por tantas coisas que aconteceu, né? Mas a palavra de Deus fala que nós temos que ter fé, existir a fé, porque sem fé é impossível agradar o Senhor, né? E a fé, Deus nos traz sobre nós esta fé que nós precisamos ter em Deus exatamente agora, nesses momentos difíceis, né? Saber que Deus é um Deus que rege todas as coisas. Ele fez os céus e a terra e o povo que nele há, assim colocado como criatura de Deus, imagem e semelhança, e após o seu Filho chegar aqui na terra, passamos a ser filho de Deus. E aqueles que reconheceram Deus verdadeiramente antes de Cristo, porque Cristo já existe, a existência dele é a mesma existência de Deus, que é a Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Desde a fundação do mundo, Jesus, o Espírito Santo estavam todos ali. Mas nós estamos diante de uma situação que nós sabemos que cada vez mais nós precisamos confiar em Deus. Cada vez mais as coisas estão ficando mais difíceis, né? Essa geração nunca passou por um momento tão difícil que nem está passando agora. Muitos não verem, não conseguem olhar a posição de dificuldade, de luta, as mazelas que estão acontecendo. Não consegue ver isso, vive na vaidade, vive no seu bel prazer, vive no seu mundo. Mas nós que somos cristãos, ou então quem não é cristão, alguns têm a sensibilidade de olhar ao seu redor e saber que não está normal, né? Que não é nada normal em relação a outrora, né? Claro que o mundo vem de adversidade, o mundo vem de muitas calamidades, atrocidade, muitas coisas, mas nós sabemos que os tempos a palavra de Deus está se cumprindo no que ela falou que ia acontecer nos tempos, né? E todo esse tempo Deus está guardando o seu povo, guardando a sua igreja. Porque fulano, que era pastor, que era levita, que era cantor gospel, morreu. Mas tudo está no controle de Deus, irmãos. Ninguém nasceu para semente. O crente, o budista, de outras religiões, né? Outras crenças, ele vai morrer igual nós vamos morrer também. Mas o que nós temos certeza é que nós estamos diante do Pai, de Deus, e precisamos ter essa certeza aqui na terra, agora, hoje, que nós estamos andando com Deus, né, na sinceridade, né, na obediência à sua palavra, trazendo os princípios da palavra no nosso coração. Jesus morreu para tudo isso.
para que possamos ter o reconhecimento, né, que Ele é o nosso Salvador. Ele pagou um preço de sangue, de morte, né, da sua carne, porque Ele hoje está vivo à direita do Pai. Né, o mundo cristão, o povo de Deus, é regido pelo Espírito Santo de Deus há mais de 2000 anos, fora os tempos dos hebreus, né, chamado de Moisés, até a vinda de Cristo. Deus vem com a sua mão poderosa sobre a terra, sobre o seu povo, que se rende a seus pés. E nós estamos aqui hoje continuando com a mesma proposta, na vontade do Senhor, na vontade de Deus, com imperfeição, claro, com falhas, claro, que nós não somos perfeitos, nem o pastor Jairo, nem ninguém é perfeito. Mas não é porque nós somos imperfeitos que nós vamos deixar de buscar a santidade, buscar a perfeição no Senhor Jesus cada dia. Eu tenho imperfeição em uma área, eu vou buscar melhorar naquilo. Eu tenho uma imperfeição em algum pensamento, eu vou buscar aperfeiçoar em relação a algo positivo, se é algo negativo, né? Então hoje nós estamos aqui, grato a Deus, por ter enviado o seu Filho morrer na cruz, para mim, para você, para a sua família, para a sua posteridade, para a sua geração, nova geração que vai vir, e vai sendo plantado o Evangelho. Um pastor fala uma coisinha aqui, o outro fala outra coisinha ali, um faz uma live, outro traz uma palavra de ânimo, outro traz uma exortação, outro traz uma profecia, outro louva, né? Outro traz um ensinamento como mestre, como conhecedor profundo da palavra, e se junta tudo num só propósito, de levar as pessoas, e quem assim próprio está falando, e a salvação, né? Porque nós precisamos começar a ter essa vigilância e saber que nós estamos falando da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, falando dela para as pessoas, e sabendo que falando nós também estamos no mesmo barco, né? O barco ele vai balançar, as ondas vão ficar bravas, o mar fica bravo, né? E esse barco pode querer naufragar, mas sabemos que no mar, no deserto, nas curvas da vida, nos altos e baixos, o importante disso tudo, irmãos, é você amar a Deus acima de todas as coisas e amar seu próximo como a ti mesmo. Independente do que estiver acontecendo, ame as pessoas. Para você amar não é obrigado você estar abraçando toda hora. Para você amar não é obrigado você dizer que ama. Para você amar não é obrigado você demonstrar para o mundo que você ama. Para você amar é obrigado ter no seu coração a atitude de orar por essas pessoas. Colocar o seu joelho no chão lá na madrugada, na hora que você tiver seu tempo, orar por elas, pedir a Deus a libertação das pessoas que estão cativas nos seus pensamentos, nas suas atitudes, que não provém de Deus. Então, tudo isso é a igreja, tudo isso é o contexto que fecha num só denominador. O amor, a palavra, o Espírito Santo, a palavra que é a espada do Espírito. A palavra de Deus é para nós, o louvor é para Deus. A palavra de Deus é para nos transformar. A palavra de Deus é para nós se equilibrar, termos uma base, né? Colocar a nossa vida na rocha, não na areia. Pensamentos, ideologias, conceitos, achismo, isso é areia. A palavra de Deus é para nós colocarmos a certeza, a fé, a perseverança, a paciência, a esperança e o amor. Essa é a rocha. Quem é essa rocha? Jesus, que morreu na cruz, que talvez foi lembrado por milhões de pessoas hoje, talvez foi esquecido por milhões de pessoas hoje. Mas Deus sabe de tudo isso, né? O reconhecimento, a gratidão, tem que vir do meio do seu coração que já conhece a Jesus. E essas pessoas que não tiveram essa sensibilidade de olhar para o céu hoje de manhã, agradecer a Deus por estar vivo, por Jesus ter morrido na cruz por nós oramos por ela, para ela ter esse reconhecimento, para que ela tenha verdadeiramente esse encontro com Deus. Esse é o propósito da igreja. Deus teve um propósito da igreja com Jesus, resgatá-la, buscar o caminho da luz. E a igreja tem um propósito de levar a palavra às pessoas, ao conhecimento,
Mas para isso eu e você tem que ter um grande testemunho. Não precisa talvez ser um grande em figurado, mas precisa ser um grande testemunho de amor, um grande testemunho na sua vida que você ama a Deus, que você busca a santidade, a obediência, o temor, a vigilância, a oração, a consagração. Você está buscando os caminhos de Deus pelos caminhos muito simples, que são maravilhosos para a nossa vida. O resultado de uma oração traz grandes seus efeitos. O resultado de uma consagração, ou seja, no jejum, tem um objetivo a alcançar. O resultado de uma obediência traz vida, traz prosperidade, traz o carinho de Deus sobre nós cada vez mais. O Deus inclina seus ouvidos, para nós. E tudo isso se fecha num só: salvação. Para mim e para sua família. Mas isso é para quem quer. Isso é para quem aceita. E se não aceita, nós pregamos, oramos e cremos que esta nação, Deus pode derramar um avivamento tão poderoso que vai tocar em muita gente ainda. Muitas almas não vão ser alcançadas pelo Evangelho. De pessoas com compromisso, pessoas com amor, pessoas que fazem não para se aparecer, não para dizer que é melhor do que o outro, ou que louva melhor, ou que fala melhor, ou que conhece a Bíblia mais do que o outro. Não, o propósito dele é levar a Bíblia, levar a palavra ao coração das pessoas, para que as pessoas entendam que aqui nós temos uma oportunidade, uma chance. E logo após essa chance, que é o findar da nossa vida, se a gente tiver guardado essa chance no nosso coração, que é a palavra, nós temos a salvação eterna. Se a gente deixou para trás, nós não temos a possibilidade de ter um encontro com Deus. Porque a nossa chance é agora, é hoje. E eu creio que você está nessa linha, nesse pensamento, até os dias que Deus findar a sua vida. É a vida findada aqui na terra, materialmente. Mas se você crê nesta mensagem, na palavra do Senhor, a sua vida será eternamente colocada diante de Deus. Amém? Então essa é a mensagem que eu deixo ao coração dos irmãos. Quem vos fala é o pastor Jaro da Assembleia de Deus. Deixo essa mensagem no início desse estudo, que nós vamos estudar aqui, a criação de filhos, adolescentes, o que fazer, A criação de filhos adolescentes, o que fazer. Mas eu quero deixar assim essa abertura em relação ao dia de hoje. A importância da palavra de Deus na vida das pessoas. Não é placa de igreja, não é denominações que vai fazer diferença, de certa forma, na sua vida, mas que vai fazer diferença sua fé, sua crença, os princípios que assim você busca na palavra, a sua obediência, o seu temor, o seu amor a Deus, às pessoas, para isso, essa conjuntura chegar ao seu coração, se tornar um servo, a serva de Deus, preparado para a salvação eterna, reconhecendo Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Amém? Quero agradecer a presença dos irmãos, da irmã Jânio, glória a Deus, irmã Nathalie, seu Carlos, irmã Joelma, amém? Irmão Ronielson, glória a Deus, irmão Lucas, e todos os irmãos que estão acompanhando aí, outros que vão acompanhar depois da live, amém? Depois que tiver a gravação no YouTube aí também, tem muitas pessoas que acompanham. Quero deixar alguns versículos aqui, que o tempo é muito breve, irmãos? O tempo voa, Mas antes de deixar os versículos, que sobre a oração, o poder da oração, você precisa crer no propósito de Deus na sua vida. Não queira diminuir o propósito de Deus na sua vida pela adversidade que acontece no dia a dia. Nós estamos... Deus está gerando no meu coração um grande projeto social que está acontecendo no mundo todo, no Brasil, sobre arrecadação de alimentos. No final da pregação aqui, do estudo, pequeno estudo aqui, vai ser breve, eu quero falar como é que os irmãos que queiram contribuir, ajudar nós passarmos esses alimentos para outras pessoas. Amém? Que não vai haver aglomeração, não vai haver juntamente pessoas, vai haver um trabalho de entrega, um trabalho bem organizado,
bem organizado em relação ao desenvolvimento desse trabalho para chegar nas vidas que precisam. Amém? Se você me ajudar, com certeza vai ter a foto, vai ter a filmagem, a entrega desse todo o material às pessoas que precisam nesse momento tão difícil que o nosso Brasil passa e o mundo passa, né? Mas lá no final vou falar, quero fazer uma oração com os irmãos em relação à sua família, à saúde, às pessoas que estão nos hospitais, ao nosso Brasil, né? E nós estamos aqui nesta hora apresentando este trabalho que Deus colocou com simplicidade, humildade no meu coração para transmitir para aqueles que querem ouvir essa direção do Espírito Santo. Amém? Quem vos fala é o pastor Jário da Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal. Você que nunca participou desta transmissão, nossa igreja é a Assembleia de Deus do Avivamento Pentecostal, como eu falei, na QNN 18, conjunto B, Lolo 45, aqui na Celândia Sul. Amém? Agradecer aos irmãos do Brasil afora, Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Leste, Oeste, toda a região do Brasil que sempre está visualizando aí o nosso trabalho. Amém? Vamos orar então? Coloca a mão em seu coração aí, peça a Deus, né, mais força, mais fé, peça a Deus saúde, paz no coração, porque não é fácil diante de lutas, batalhas, essa guerra biológica, né, que nós estamos vivendo, essa enfermidade, mas Deus está guardando o seu povo, está guardando o nosso coração e a nossa fé. E vamos orar pelos aqueles que estão cabisbaixos, abatidos, que estão desesperados, que estão buscando a direção do Senhor para as suas vidas. Amém? Pai do Senhor, irmão Fábio, irmã Gisele, Deus abençoe em nome de Jesus. Então vamos orar pelo nosso Brasil, amém, irmãos, juntamente com a igreja, nessa mesma fé, nesse mesmo cordão de 3 dobras aí, amém? Pai querido, em nome de Jesus, juntamente com a vossa igreja, eu agradeço pela vida de cada um que está participando nesse momento desta live. Que o Senhor venha trazer sobre eles a proteção, a unção, o poder e a glória. Pai querido, que o Senhor venha trazer sobre a vossa igreja, o teu povo, uma unção, Senhor amado, de fé, de avivamento, de poder e glória. Que eles possam verdadeiramente nesta hora ter fé no coração. Que as suas vidas serão transformadas através, Deus, do poder da tua mão poderosa. Dá força à vossa igreja, dá força ao teu povo, dá direção do teu Espírito. Derrama de uma unção dobrada, assim como o Senhor derramou, Pai querido, da capa de Elias sobre Eliseu, para que venha uma unção dobrada do teu Espírito, aonde eles tocarem, prosperado será. Para que eles possam olhar para o céu, olhar para o trono de Deus, que ali está à sua direita o nosso Jesus, advogado fiel, e aqui está o Espírito Santo de Deus. Que eles possam, Deus, em todo o poder e toda a glória, receber, Senhor amado, a calma no coração, o amor do Senhor, a fé, Pai, para vencer, para romper as batalhas, as barreiras e guardar a sua salvação, para chegar na eternidade. E diante deste poder derramado sobre a igreja, cada um na sua fé, na sua unção, na sua determinação, que possamos juntamente profetizar sobre o Brasil, sobre a nossa nação, uma unção de cura, que o Senhor possa enviar teus anjos de cura, Senhor amado, nesta nação, derramada a tua glória, do teu poder, do teu bálsamo, no coração daqueles que perderam seus entes queridos. Que o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço, esteja, Pai, alcançando cada lar que está aflito agora, aqueles que estão na beira, Deus, em poder da morte nos hospitais. Que o Espírito Santo de Deus, teus anjos, através do sangue de Jesus que foi derramado, sara, Senhor amado. Pai querido, Deus, poder os pulmões dessa nação. Tira essa pandemia, este laço, essa enfermidade e mais outras doenças que houver. Livra esta nação da morte. Que aqueles que estão sendo, Pai querido, perturbados pelo inimigo da nossa alma, seja livre, Senhor amado, para buscar a tua presença, a salvação eterna. Dá mais uma oportunidade, Senhor. Aqueles que estão querendo tirar suas vidas, que estão querendo desistir dos seus sonhos nesta terra, desistir da sua família, desistir da sua própria vida, seja repreendido este mal agora, esse laço de morte seja quebrado em nome de Jesus, nos lares, pelos estados, municípios, pelas cidades, metrópoles. Senhor amado, onde houver um jovem agora, alguém, o Senhor me fala que tem um jovem agora, Senhor amado, e muitos deles tentando, Senhor amado, Pai querido, lutar para não entrar no pensamento de morte, de entrar no suicídio, Senhor, tirar sua própria vida. O Senhor me mostra, Senhor amado, o Senhor alcançando essas almas agora.
Pai querido, que o Senhor venha tocar no coração e lançar por terra esses demônios de opressão. Lançar, Pai, no abismo todos os demônios que vêm contra os lares, as famílias. Que seja agora curado este jovem, desse laço, dessas setas, dessa tristeza, dessa opressão, dessa angústia, dessa depressão, Senhor amado, maligno. Seja quebrado agora e curado. Toca neste jovem, Senhor amado. Nesta noite eu profetizo em nome de Jesus que nenhum deles descerão a cova, porque o Senhor é o Deus de amor, de providência, que eles possam alcançar o teu altar, Pai querido, a tua presença e receber a vida em abundância, como assim Jesus veio para nós, e assim ele morreu para a nossa salvação e ressuscitou o terceiro dia, para aqueles que verdadeiramente possam alcançar, possam querer buscar e busquem verdadeiramente ao Senhor para uma vida eterna, uma vida em abundância. Glória a Deus. Amém, irmãos? Agradeço a irmãos por me ajudar nessa oração, pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Deus me direcionou nesse contexto de oração agora, porque Deus sabe, irmãos, que a oração tem seus efeitos e nós precisamos abrir a nossa boca, clamar a Deus para alcançar essas vidas. Talvez são pessoas que você nem imagina. Você não sabe o nome, você não sabe a fisionomia, você não sabe que família é, se é em São Paulo, Rio, Nordeste, às vezes até alguém da família. Que eu vejo as mães, converso com mães que ficam surpresas e descobrem que sua filha, seu filho está tentando tirar sua vida. E através da oração nós cremos, temos fé que Deus alcançou alguém hoje e resgatou essa pessoa para a vida em abundância aqui na terra com Jesus. Mais uma oportunidade foi dada hoje, eu creio, para essas pessoas. Amém, irmãos? Eu agradeço os irmãos. Quero deixar alguns versículos aqui, André está no estudo rapidamente, que o meu tempo é muito pouco, né? Um versículo sobre o poder da oração, né? Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo de Deus está aqui, está aí com você, amém? Glória a Deus. Em Mateus 7,11, que não vai dar mais tempo de ir mais outros versículos, esses dois. Se você, apesar de serem maus, sabe dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu. Quem é o nosso Pai que está no céu? Deus. Dará coisas boas aos que lhes pedirem. Amém? Então, se nós que somos Pai biológico aos nossos filhos, daremos coisas boas. Você imaginou Deus que enviou seu Filho, que morreu por nós? O que vocês pedirem em nome de Jesus, Deus vai te dar. Mas para que Deus possa te dar o melhor dessa terra, você precisa estar na vontade de Deus. Pastor, você falou que o que a gente pedir, Deus vai dar. Mas o que a gente pedir, Deus vai dar. Mas se a gente estiver lá em Deuteronômio 28, se meu povo que me chama pelo meu nome, me clamar e orar, e se obedecer, e ouvir e obedecer a minha palavra, eu ouvirei dos céus, né? E sararei a sua terra. Deus quer o melhor para nós. Mas nós precisamos entender que Ele é Deus e nós somos filhos. E o filho pede, né? E o pai concede. Mas para o pai conceder, o filho precisa estar aonde Deus assim quer que as pessoas estejam. Amém? Então, irmãos, o filho pródigo, se ele estivesse na fazenda com seu pai e ele pedisse algo, você acha que o pai não ia dar? É tanto que deu a metade da fazenda, a parte dele, aliás. E ele pegou a sua parte e foi. Mas depois daquele momento que ele foi, não teve mais como dar. Por quê? Porque aquele filho não estava mais ali. Não teve como o pai mais agir. O pai estava no mesmo lugar, todo o tempo. Mas o filho foi embora. Se afastou do pai. Quando o filho pediu algo ao pai, talvez ele pode ter clamado ao pai lá na sua desgraça, nas suas mazelas, mas o pai não ouviu, porque tinha pecado, tinha distância. Quando nós se afastamos de Deus, pelo pecado, há uma divisão entre mim e Deus, se houver pecado em mim, em você. E quando a gente clama, essa barreira do pecado não não é transponível, porque o pecado próprio impede. Eu preciso renunciar ao mal, o pecado, me tornar verdadeiramente filho de Deus,
voltar como o filho pródigo voltou, para que eu possa, tudo que eu pedi ao Pai, Ele me dá. Eu peço e o Pai não me dá. Mas por quê? Eu estou na posição de receber. Deus, Ele dá o melhor para nós. Ele fala aqui, se seu pai, que é pai biológico, e que tem um mal no coração, dá o melhor para o seu filho, imagine eu que sou Deus de amor. Eu sou Deus consumidor, mas eu sou Deus de amor. Sou Deus de justiça, mas sou Deus de amor. Porque amor, a justiça é amor. Então nós precisamos entender isso, e muitas pessoas não entendem. Que Deus tem que me dar, não importa a forma que eu esteja, porque eu sou filho de Deus, não é assim. Eu sempre falo para os obreiros, a igreja, ela é regida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo busca santidade, que as pessoas sejam santas. A palavra de Deus não fala que nós temos que ser santo porque Deus é santo, seja santo porque eu sou santo. Não é assim que a palavra fala? Então o que acontece, irmãos? Como é que Deus vai conceder algo para alguma pessoa que está fora do princípio dele? Deus não é louco. Então eu falo para os obreiros, nós temos que fazer a obra para alcançar almas. Não podemos colocar, impedimento de abraçar as pessoas. Mas também não podemos fazer a obra de qualquer forma. Não importa do jeito que faça, mas o importante é fazer. Importa sim. Importa sim. Nós não podemos trazer pessoas do mundo, colocar na igreja, para que a igreja se adapte ao mundo. Não. Nós temos que trazer pessoas do mundo para que as pessoas se adaptem ao céu. Não é que a igreja tem que se adaptar às pessoas. Então importa sim como é que se faz a obra. O importante, pastor, é fazer o ID. O importante é chamar as almas. O importante é trazer. E claro, o importante, Jesus morreu por isso. É para trazer as almas mesmo. Deus escreveu de Gênesis a Apocalipse só para falar de salvação. Só para trazer a salvação para nós. E a gente vai buscar as pessoas para a salvação. Agora, nós que estamos buscando a transformação, nós temos que buscar a transformação em santidade. Então, importa como é que vai fazer essa obra. Venha como estás, mas continue como estás? Não, nós vamos buscar que aquela pessoa seja transformada. Buscar em oração, em conhecimento, em disciplina, em equilíbrio, na palavra, em oração, em jejum, para aquela pessoa se tornar algo diferente. Ela se tornar verdadeiramente corredeira e participando das coisas do reino do céu, como servo do céu, como servo de Deus. Então, venha como está e continue como está? Não. Venha como estás, recebemos, mas a pessoa tem que buscar uma santidade, uma plenitude nos princípios da palavra de Deus. Não importa como faz a obra, o importante é fazer. Não. Eu não posso fazer obra de qualquer forma. Tem que ter ordem e decência. No vestir, no falar, na minha modo de vestir, no jeito de falar, como eu conduzo o rebanho, o equilíbrio, o ensinamento, a doutrina, a disciplina, tudo isso importa. Não, pastor, isso aí não tem nada a ver. Tem sim. Quando a pessoa vem com esse conceito, ele está mais para o lado de fazer a vontade do mundo do que a de Deus. Ele quer mostrar suas obras, mas não quer mostrar sua convenção verdadeira. Ele acha que a convenção dele é fazendo obra de qualquer forma. Não. Deus quer que todos nós fazemos a obra. Mas vamos fazer a obra com ordem e decência, com sabedoria, com santidade. Importa sim como é que a gente vai fazer. Se não importasse, para que ter pastor? Para que ter igreja? Para que ter uma direção do Espírito Santo? Então, se não importa nada disso, que sentido tem uma igreja? Que sentido tem ter um pastor? Que sentido tem ter uma pessoa para reger a sua vida como um ministro do Evangelho? Importa sim. Não é de qualquer forma que a gente tem que fazer a obra, porque ela tem urgência, porque Deus está desesperado, porque o inferno está levando muitas almas. Jesus passou 3 anos para preparar seus discípulos para descer de Jerusalém. Por que a gente tem que fazer com os pés pelas mãos? Então vamos fazer com decência, com paciência, mas sempre com perseverança. Aí onde que está a diferença. Não é oscilando. 2020 eu desviei, 2021 eu estou voltando, estou tentando voltar, 2022 está chegando, não voltei ainda. Não, Deus não quer isso. Deus quer Deus quer já agora a sua alma. Deus quer já agora a sua libertação. Deus quer já agora seu equilíbrio, sua disciplina.
né, a doutrina no seu coração, para que você esteja forte, pronto para alcançar vidas difíceis. Como é que você vai alcançar uma pessoa se você totalmente está desequilibrado, fazendo a obra de qualquer forma e vai buscar pessoas que estão doentes? Como é que um médico doente vai cuidar de uma pessoa enferma? Como é que uma pessoa que está na igreja todo bagunçado vai trazer almas, vai se juntar pessoas igual ele e vai virar aquele moído de caroço e não vai chegar a lugar nenhum. Então vamos fazer a obra perseverando, com fé, confiança, pé no chão, amém? Com santidade, equilíbrio, visão, salvação, Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eu crescendo, eu buscando melhorar, para que eu possa fazer parte do reino do céu aqui na terra. Eu sou embaixador de Cristo na terra. Você é embaixador de Cristo. Você acha que o céu vai querer se adaptar ao mundo? Não, o mundo tem que se adaptar a Deus. Então nunca tenha medo. Perdi fulano para Jesus. Perdi fulano para o mundo porque a igreja não aceitou que era assim assado. Não pense isso. Porque Deus não negocia sua palavra com ninguém, irmão. Quer, não quer. Ele não força. Ele não é invasor. Amém? Pai do seu irmão Dilson Júnior, Deus abençoe em nome de Jesus. Já quero entrar aqui, irmão, nesse tema, né? Porque eu estou falando aqui e o horário está indo embora, né? Mas eu quero falar sobre filhos adolescentes, do que fazer. Baixar aqui um pouquinho o fundo musical, para que eu possa falar, que os irmãos possam entender. Quero fazer uma leitura aqui, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Deixa eu só pegar aqui minha Bíblia, irmão, que eu aqui atrás, só um minutinho. Desculpa aí. Vou pegar essa aqui que está mais perto. Aleluia. Amém? Então, irmãos, quero fazer aqui, aleluia, glória a Deus. Santo é o nosso Deus, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Só um pouquinho, irmão, que eu não marquei aqui, mas eu quero ler aqui um versículo para falar da ilustração. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Para que possamos chegar aqui no entendimento dessa mensagem, desse ensinamento, né, da palavra do Senhor, que fala sobre a criação de filhos, né? Nós estamos nesse propósito aí, o Deus está incomodando no meu coração, para que a gente possa falar desse tema, né? Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então nós precisamos buscar, irmãos, verdadeiramente a palavra de Deus para orientação. Hoje nós estamos buscando orientação. Esse estudo está trazendo orientação em relação aos nossos filhos, né? Sobre a palavra do Senhor. Glória a Deus. Sobre a direção do Espírito Santo na nossa casa, na nossa família. Deus quer fazer o melhor acontecer, né? Na tua casa. Então, o Senhor fala aqui, irmãos. Deus traz para nós, irmão, nossos filhos, para a criação desde a sua geração, na infância, no ventre da mãe. E esse processo nós estamos aqui estudando, transmitindo para os irmãos a necessidade de você e eu estar buscando direcionar nossos filhos à oração, à palavra, a levar à igreja, né? Como é importante essa criação ao lado de Jesus. O tema da semana passada foi, né, pais co-criadores com Deus. O que é os pais co-criadores com Deus? Que levam seus filhos junto com Deus, né? Levam para ter um propósito nas suas vidas de salvação eterna. E trazer aos filhos essa consciência, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Qual é, né, a posição que o pastor tem ali na igreja, qual é a reverência que ele tem que ter na sua liderança, né, a sua posição na vida social, dentro da família. Tudo isso os pais vão ter que trabalhar, né, com afinco, com dedicação, com amor, que eles estão ali colocando naquela CPU, que é uma criança, para o seu futuro, né? A palavra de Deus fala que ensina o seu filho no caminho que deve andar, na sua velhice nunca esquecerá desse ensinamento, né? Até na sua velhice eles estão ali guardados por essa palavra. Então o ensinamento de hoje é se a pessoa está
com vontade, com interesse de buscar uma direção para os seus filhos na criação dos filhos já na infância, né, de pequeno, levando uma consciência da palavra, da necessidade de conhecer Deus. A partir do momento que ele conhece a Deus, ele passa seu crescimento para um adolescente, um pré-adolescente, na sua vida adolescente. E nessa vida tem as turbulências que nós, quando éramos, passamos, né? E nós precisávamos de ajuda, e às vezes não tivemos ajuda necessária para que a gente pudesse romper esse momento, que para um adolescente é difícil. Mas aquela criança que é criada já nos princípios da palavra de Deus, quando chegar na sua adolescência, é como se tivesse os turbilhões no seu coração, na sua vida, nos seus pensamentos, todo o contexto que passa um pré-adolescente, um adolescente, ele passa mais com tranquilidade, mais direcionado, mais sabendo mais ou menos o caminho da sua vida, porque o Espírito Santo de Deus ali já está conduzindo a sua vida numa direção de paz, né? De luta, de adversidade, claro, mas de paz, porque já teve uma bagagem, né? Já tem algo para ser digerido lá na frente do que ele foi colocado dentro dele pelo Espírito Santo através dos seus pais, né? Usando os seus pais, e através do Espírito Santo foi, né, induzido a eles a trazer essa tranquilidade de forma sobrenatural, sem eles nem perceber, porque tem a palavra no coração já. Então a importância de todos os pais buscar o ensinamento da palavra aos seus filhos. Que nem eu falei nos outros vezes, que muitas pessoas são omissas, né, nesse ensinamento devido ao trabalho. As pessoas hoje querem viver muito na conveniência. Vamos para a igreja, o menino vai passar a linha da sala das crianças, o professor se vire. Vai para o colégio, o professor se vire, né? Deixa com a avó se vira. Não, tem um momento de ensinamento dos pais, momento de conscientização do que é certo, do que é errado, do que tem que ter feito. A resistência, claro, todo filho tem uma resistência em muitas coisas, principalmente na pré-adolescência. Então, na palavra de Deus, em Salmos 33, verso 4, pois a palavra do Senhor é verdadeira, ela é fiel em tudo o que faz. Então, Deus não vai trazer uma mentira para nós, porque Ele é o próprio Deus que quer trazer uma nação, uma sociedade, né, direcionada nos princípios da sua palavra, que faz com que tudo se construa. A construção da vida de um casamento, a construção de uma casa, a construção de uma vida financeira, a construção de um propósito, de um sonho a ser realizado, tudo é pela palavra de Deus, se eu tenho essa consciência que eu preciso da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor é para nós. Deus escreveu para nós crescermos, para nós ser pessoas favoráveis, né? Pessoas que têm ali um contexto lindo da divindade que vem ao nosso favor, né? Além do sangue de Jesus, vem um ensinamento para que possamos crescer a cada dia. Eu tenho a idade que tenho, mas eu estou crescendo no Espírito Santo. Como pastor, eu preciso crescer mais até Deus nos levar. Nós estamos buscando o conhecimento, a ciência da palavra, para que possamos crescer, né, como pessoas, não estatura, mas como pessoas, o caráter, né, ser direcionado por Deus. Mas isso é a essência todinha. Esse vaso que está sendo preparado, ele está ali sendo preparado não é para ele em si, mas para o próprio Deus, para a glória de Deus, em relação de este vaso que está preparado, essa criança, esse pastor, esse jovem, esse membro, é para outras pessoas também, principalmente para a sua família. Amém? Porque não adianta você e eu ganhar o mundo inteiro e deixar a família para trás, né? Nós temos que se preocupar com os nossos. Claro que uns vai querer, outros não, mas você faça a sua parte. Não por bater cartão, mas porque você tem um propósito com Deus de lutar, amém? Pelas vidas, principalmente o da sua casa. No Salmo 54, verso 4 também, glória a Deus, fala assim, irmãos, Deus é fiel, irmãos, se a gente buscar o conhecimento, nossos filhos vão andar na direção do Senhor, glória a Deus, né? Certamente Deus é o meu auxílio,
É o Senhor que me sustenta. Criar filhos não é fácil. É um amor, é um carinho, é um sonho, é uma promessa, é um galardão. Tudo isso é. Só que tudo que Deus coloca nas nossas mãos, Deus traz para nós, para a gente aprender e transmitir o que aprendemos. E o nosso filho vai exigir isso. Né? Eu, como pastor, a igreja exige de mim algo maior, algo cada vez que venha aguçar, né, aquela fé nas pessoas para alcançar Jesus cada vez mais. E os pais a mesma coisa, tem que se dedicar, mesmo no cansaço, mesmo na luta, a compreender o que eu vou falar agora. Então a palavra de Deus é o auxílio. Deus fala aqui na sua palavra, irmãos. Glória a Deus, né? Certamente Deus é o meu auxílio e o Senhor que me sustenta para fazer todas as coisas, para ensinamento da nossa família, o ensinamento dos princípios de Deus. Amém? Quero fazer uma leitura aqui da ilustração desse estudo, rapidamente, porque o horário não espera. Amém? Sobre a criação de filhos. Por que eu falei aqui nos Salmos da ajuda? Porque quando a gente vai trabalhar com adolescentes, precisa de muita orientação de Deus. Porque é um turbulhão né, de ideias, pensamento, rebeldia. Tudo está conjugado. Você que tem filho pequeno, você já está vendo ali que ele está crescendo. Então você vai ter que ter uma paciência maior, uma dedicação maior, para levar seus filhos ao caminho da obediência a Deus, que isso vai levar à salvação, à vida. Eu tenho uma mensagem para ser lançada, irmãos, para pregar para os irmãos, que eu vou pregar na igreja, depois eu vou pregar aqui na live, vou tirar na quinta-feira aí, sobre, né, a obediência traz vida, né, claro, e a desobediência traz morte, claro, né? Então, vamos ter esse tema aí. Então, diante disso, eu quero fazer a leitura para os irmãos rapidamente, a palavra adolescente, né? Como criar filhos, adolescente, o que fazer com um filho rebelde? Vamos buscar aqui essa ilustração. A palavra adolescente vem de latim, adolesceres, né? Que significa crescer, né? Adolescente é um estágio, destino da vida, cuja característica é a transformação, né? Ali está um processo de transformação de sentimento, de emoções, muitas coisas envolvidas. É um período de crescimento físico, mental, sentimental, social, espiritual, ou seja, de todo ser em direção à maturidade. Por tudo isso, ela vem acompanhada de uma crise de valores, né? Aí a gente pensa o seguinte, não, a sociedade, no mundo, no submundo, as pessoas, elas não têm oportunidade de ser pessoas tranquilas, equilibradas, são pessoas que perdem o seu senso de um ser humano e começam a roubar, matar, mas na sociedade média, classe média alta também tem. Por quê, irmãos? Porque é a questão da base, do princípio, de Deus, né? Se a pessoa mora num barraquinho de madeira, cair nos pedaços, coitado, e tem 3, 4 filhos, e ele não consegue trazer a educação para aqueles filhos têm possibilidade de ser marginais? Tem. Mas tem pessoas que moram em mansões, que têm 3, 4 filhos, que os filhos também vão virar marginais. Por quê? Porque os dois mundos precisam de Deus. Eu conheço muitos pais que são muito humildes, e seus filhos são guiados pelos princípios da palavra de Deus. E são umas bênçãos. São famílias tradicionais, famílias abençoadas. E eu vejo pessoas que seus pais são pessoas executivas, são pessoas bem-sucedidas na vida, que os filhos não provêm de uma família abençoada, né? Então, não é riqueza nem pobreza que vai trazer uma medida, claro, né? Uma medida do que eu possa ser, o que eu possa não ser. Claro que a parte do submundo, a parte da mazela, a parte da pobreza, ela tende mais para uma destruição maior. Por isso nós temos que orar pelo nosso país, pelos governantes, para trazer projetos, leis, né? Trazer planos para que as famílias pobres, as pessoas, né, que estão sofrendo, recebam oportunidade também para um crescimento, que o diabo trabalha nisso também, né?
essas oportunidades da pega para destruir lares, mas deixando claro que famílias bem-sucedidas e famílias pobres, todas elas precisam de Deus para ter uma vida, uma base no poder do Senhor, amém? Dos 12 aos 16 anos, adolescentes começam a descobrir a sua própria identidade, né? Adquire uma consciência de si mesmo e do sexo oposto. Tem noções das diferenças sociais, as amizades são mais duradouras, né? Valorizam a lealdade e a confiabilidade. Há um maior desenvolvimento da independência, né? Os adolescentes gostam da independência, eles querem ser independentes, mesmo não tendo condições de voar, não tendo condições de viver uma vida individual. Eles pensam muito nisso devido ao seu turbilhão de pensamento, de achismo, de coisas que não viveram, né? Os filhos desta idade precisam de estabilidade em seu lar, muita paciência e compreensão por parte de seus pais. Se não existe uma compreensão dos pais, não existe um acompanhamento, uma direção do Espírito Santo de Deus para com os pais, para levar aos filhos essa paciência, essa estabilidade, irmãos, vai haver desavença, vai haver discordância, vai haver desequilíbrio, né? Então, por isso que o mundo está desse jeito, porque todos os lares precisam de uma consciência dos pais que os filhos precisam ser ajudados em muitas coisas. E às vezes tem pais que querem jogar nos seus filhos presente, quer jogar nos seus filhos posse, né, coisas. O filho está precisando de um carinho, de um abraço, de um beijo, né? Precisando de uma compreensão aqui e acolá, uma correção. O filho anela por uma correção. O filho pede a correção, porque ele sabe que está errando e o pai não corrige. E ele vai errando. E tem pai que fala assim, não faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não funciona, né? Então, é não fazer para que o filho não seja atingido, para que ele não ache o direito de fazer aquilo errado que o pai faz ou a mãe faz, né? Então, se não houver esse equilíbrio, essa estabilidade ela fica vulnerável, né? Dentro do coração deste adolescente. Ele quer ver uma família estruturada, por mais que ele seja rebelde. A partir dos 17 anos, o jovem continua debaixo do cuidado paternal, né? Mas leva uma vida mais independente. Esses podem ser anos de grande companheirismo com seus pais ou de maior distanciamento. Os pais têm que saber soltar as rédeas aos poucos e confiar na formação que deu aos seus filhos durante os anos anteriores. Esta etapa pode ser de profunda relação com Deus, mas justamente com ser assim deve ser orientada pelos pais, né? Esse filho teve a orientação de buscar o entendimento, né, de respeitar o pai, respeitar a mãe, respeitar seus avós, sua liderança. Esse filho, a importância lá atrás de cuidar da criança dos 6, 7 anos, em termos de consciência. Mas é muito pequeno, irmãos. Criança hoje não tem negócio de 6 anos ser pequeno para entendimento das coisas, o que é certo e o que é errado, não, né? Nós precisamos respeitar a posição daquela criança em cada fase da sua vida. Não é passar algo que é para passar aos 12, passar aos 6, não vai entender. Não é passar o que é da criança, deixar para passar algo quando ele está com 12, o que era para passar com os 6 anos. Aí ele também não vai compreender mais. Tudo no seu tempo. Se é com 6 anos, com 7 anos, tem essa fase, tem ali a direção. Se não sabe, busca sua mãe, seu pai, sua avó. Como é que eu faço com esse menino? Como é que vai me dar uma ideia aí? Vai buscando os mais velhos para trazer o ensinamento para os filhos. Agora tem que ver se esses mais velhos estão direcionados por Deus. Nem todas as pessoas que são mais velhas, que já criaram os filhos, que têm uma boa sugestão para seus filhos. Não caia nessa. Amém? Dá uma olhadinha como é que ele... Se for seu pai, dá uma olhadinha como é que ele te criou. Se for sua mãe, dá uma olhadinha como é que ela te criou, né? Se ela criou verdadeiramente, com todo amor, claro, com todo cuidado, mas será que os seus princípios têm relação com Deus? Vai servir para os seus filhos? Não serve? Então deixa de lado. Não importa quem seja, né? Vai buscar coisas que vai trazer uma estabilidade aqui e futura para o seu filho.
né? Um equilíbrio. Independente que seja uma pessoa que seja humilde, que seja pobre, uma pessoa que tenha uma vida aguçada financeiramente, que seja bem-sucedida. Independente. Essa fase da vida que liga à infância é a fase adulta, traz muitas apreensões aos pais, pois as mudanças que ocorrem com o filho são muito bruscas e descandeiam dificuldade de adaptação de ambos pais e filhos, né? Então o filho vai crescendo e o pai vai se perdendo. Por quê? Porque o pai vai ensinar o que ele não aprendeu. Não é complicado? Então você precisa buscar isso aonde? Em Deus, em oração, no Espírito Santo. Por isso que eu falo que a Bíblia, ela ensina você a construir uma casa, construir seu casamento, construir a vida dos seus filhos, construir a sua vida espiritual, construir a sua salvação, construir o seu futuro, né? E trazer uma estabilidade presente, no seu presente. Uma estabilidade, um controle, né? De tudo que está ali ao seu redor. Claro que tem momentos que tem uma dificuldade maior. Adversidades grandes acontecem nas famílias, dentro das igrejas, fora das igrejas, na sociedade em peso. Mas nós precisamos estar nos princípios de Deus e saber que Deus é que está levando aqui dali, né? O que é que fala a palavra do Senhor aqui? Glória a Deus, certamente Deus é o meu auxílio e o Senhor que me sustenta. Então Deus vai te ensinar, Ele vai sustentar a sua casa, sustentar aquilo que você está levando. Jamais, irmãos, você trazendo uma direção de Deus para os seus filhos, que seja crianças, que seja pré-adolescentes, adolescentes, Deus vai trazer algo errado, enganoso. Tudo que você implantar de Deus na sua casa, na sua família, nos seus filhos, vai ter um fruto maravilhoso lá na frente. Amém? O principal problema que a família enfrenta se relaciona com a crise de identidade de adolescentes, sua alternativa de encontrar-se consigo mesmo, de definir o seu espaço no mundo. Muitas vezes isso ocorre através de um doloroso processo de inquietação, de dúvidas, de crises morais, espirituais, cujos efeitos são sentidos na vida de todos, né? Então isso aqui abrange todo mundo, né? Esse contexto aqui, o pai, a mãe, os filhos. É a época em que o filho questiona os valores éticos da família, da igreja, da sociedade e ainda de dimensões espirituais da vida. Conhecendo melhor o assunto, será mais fácil fazer pais e filhos enfrentar e vencer as dificuldades, né? Por que é que nas igrejas difíceis você vê muitos jovens, né? A não ser que seja uma igreja um pouco liberal, uma igreja que queira trazer um pouco o mundo para dentro da igreja para segurar os jovens, né? Que eu vejo que isso não traz uma base espiritual para esse jovem, né? Tem ali umas fábulas, né? Tem um movimento muito grande, mas na verdade não fica aquele princípio da palavra de Deus com santidade, com reverência ao próprio Deus, né? Eu vejo mais uma questão da própria igreja entrar num certo conceito de querer ajudar a Deus e dizer assim: Senhor, o Senhor está muito rigoroso, vamos botar isso aqui, porque isso aqui eles vão vir, né? E Deus, no dia do grande trono branco, não vai ter esse negócio, irmãos. Não vai ter negócio de ser rigoroso ou não rigoroso. Está na palavra, é na palavra. Se o jovem for trazido para a igreja já num contexto de ensinamento desde da sua infância, você pode ter certeza que essa tranquilidade, essa dificuldade, ela vai ser vencida com mais facilidade, né? Então o jovem, ele questiona: por que o pastor faz isso? Por que o pastor falou aquilo? Né? Por que o pai fez assim? Aí criam as ideologias. Só um momento, aquela independência, ela é aguçada. Ele, no colégio, ele questiona o professor, mas muita gente bate palma para isso. Mas isso tem que ter um equilíbrio, né? Ele tem que saber que ele chegou onde aqui na Terra. O pai está há 40 anos, é pai e é mãe, tem uma experiência, ele tem que respeitar. O pastor está ali com o rebanho, tem experiência com o rebanho, ele tem que respeitar. Então, se ele tem princípios, ele vai começar a entender o caminho da carruagem, né? Agora, se ele não tiver princípios dentro de casa, ele não vai respeitar o pastor. O pastor vai trabalhar muito com ele para ele ter um entendimento, ou no colégio, com o professor, né? Ele acha que ele ficar na posição que é necessário ele ficar, ele acha que está sendo oprimido. Então começa a aparecer as ideias aguçadas, e isso vai até para dentro da igreja. Querer tomar a frente do pastor, dar ideias, fazer isso, fazer aquilo acontecer, né? E o filho precisa de equilíbrio, né?
Os filhos mais comuns e, ao mesmo tempo, os mais sérios são: doutrinas devo aceitar? Quem deve ser o meu amigo de verdade? Essas são as perguntas deles. Fazer perguntas e exigir resposta para tudo são características dos adolescentes. Eles perguntam muito, né? Por que isso? Para que isso? Não sei para que isso, tem nada a ver, né? Então, trabalhar com o adolescente para que eles possam buscar o caminho do equilíbrio nos seus sentimentos, tem que ter pessoas preparadas para isso, né? Então, por isso que os pais precisam buscar o Espírito Santo em oração. Mesmo que assim seja, de forma alguma, deve ser encarada a adolescência como uma fase de rebeldia problemática ou de aborrecimentos. É importante agir de tal modo que não se passe para eles a ideia de que a adolescência é sinônimo de ser problemático. Não, a adolescência é uma fase, é uma desligação de uma vida no colo da mãe, né? Na direção dos pais, em tudo, né? No pegar, no segurar. Aí daqui a pouco ele chega aos 12 anos, aos 10 e começa, né, esse cordão umbilical ser cortado. E aí é por isso que ele começa a buscar independência. E tudo isso tem que ser visto, tem que ser assistido pelos pais e controlado. Que doa, que não doa. Não é assim que Deus faz com a gente? A gente quer tomar frente de Deus, quer fazer isso, aquilo. Eu já estou na posição, estou indo para o monte, estou orando, estou fazendo campanha, então eu vou fazer. Não é assim. Espera Deus falar. Espera Deus agir. Nós também, barbado, bigode, cabelo branco, nós damos trabalho para Deus nisso também. Porque Deus também está nos disciplinando, né? Por isso que eu sempre falo na igreja, que nós estamos numa fase de crescimento de estatura e fase de crescimento de caráter, de pessoa, do dia que nasce até o dia que morre. Principalmente quando passa a ser servo. Amém? E os nossos filhos também vão ter que ter essa rédea dos pais e trazer para eles a consciência. Por que tem que ser assim? Porque eles são filhos, são imaturos, não têm experiência com a vida e precisam ser barrados em algumas coisas. E tem pais que deixam os filhos igual uma manada de animais correndo, né, para a direção que quer. Porque não quer ter trabalho de trazer uma conversa, uma orientação, uma consciência de quem é Deus, quem é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a importância de ir para a igreja, de servir a Deus. Não quer ter esse trabalho. Ele tem suas ideias, ele tem seu caminho, ele é que sabe. Não é assim, irmãos. Filho é filho, para ser corrigido, para ser colocado no caminho do Senhor. Mesmo que assim seja, de forma alguma, deve ser encarar a adolescência, né? Passei aqui, irmão, só um pouquinho. Adolescente não é aborrecentes, né? Quando o filho se torna adolescente, a sua personalidade começa a desabrochar e os pais não tiveram compreensão da dinâmica desse processo. A família poderá enfrentar grandes problemas, né? Então, esse processo de sair da parte da infância, né, e entrar na adolescência, tem que ser visto pelos pais com muito carinho, com compreensão, né, correção, né, com orientação, com assistência. Os pais devem superar seus medos de encarar essas fases, passando pelas crises com otimismo, procurando sempre a ajuda de Deus, né? Então, por isso, para construir a família, precisa do Senhor. Por que tem muitos lares destruídos, irmãos? Porque, às vezes, os filhos não vêem equilíbrio nos pais e os pais não têm condições de dar aquilo que eles nunca aprenderam. E aí não busca aprender, né, com o pastor, com a mãe, com a avó, a direção dos mais velhos, dos mais experientes e da própria palavra que traz essa experiência, esse ensinamento, essa ajuda, que o próprio Deus ajuda. Se a gente tiver essa consciência que precisa disso, nós vamos auxiliar nossos filhos nas suas turbulências. As pré-adolescências, os adolescentes, não podem ser aprovados em tudo que eles querem fazer, né? Porque você sabe que ele está imaturo, ele está numa situação de conhecimento, e tudo é novo. Então você sabe o que pode atingir ele de forma negativa e de forma positiva. Então você vai moldando as coisas, né, na vida deles. Os ajustes com as fases anteriores foram feitos de modo satisfatório? Se os filhos forem criados nos caminhos do Senhor, esse período não ameaçará a estabilidade da família. Lembra que eu falei lá atrás, se colocar os filhos no caminho que devem andar, futuramente, com certeza, o trabalho será bem menor. Amém? Por que eu falo que o trabalho será bem menor? Porque nunca vão deixar de dar trabalho.
né? Mas na direção de Deus as coisas se conduzem, né? As coisas vão se encaixando, porque você fez a sua missão de pai na criação dos filhos, na parte da infância, e você prosseguiu com o que você pôde fazer do melhor para o seu filho, e chega lá na adolescência você trabalhar isso com o Espírito Santo, e ele vai te ensinando, vai te dando posição, dia mais difícil, semana mais complicada, mês mais complicado, mas tudo na direção de Deus, né? É indispensável nessa fase haver, né? Voltando aqui um pouquinho, irmãos, o adolescente deve se sentir feliz com seu crescimento e desenvolvimento, né? Sadios, aceitando-se a si próprio, ao mundo, um sentimento de gratidão pela bondade do Senhor e pelo sustento da vida. Este é uma fase que deve ser vivida pelo adolescente com toda a intensidade, de uma maneira agradável e feliz, mas com muita responsabilidade, né? Então nós temos que começar a trazer para os filhos adolescentes a responsabilidade dos seus atos, a responsabilidade do que ele quer fazer, e seja uma responsabilidade de consciência, para que ele não jogue para ninguém essa responsabilidade, e ele assuma isso, né? Não colocar numa posição de perigo, numa posição de que possa perder algo por negligência dos pais, mas uma direção que eles tenham a liberdade de chegar até onde pode ir, direcionado pelos pais, por Deus, para que eles possam ter desafio nas vidas também, né? É indispensável nessa fase haver uma boa comunicação entre pais e filhos. É um tempo de idealismo, ilusões, sonhos, fantasias. O jovem precisa de modelos dignos com alvos definidos para a vida, né? Então, você imaginou se um lar estiver destruído? Qual é o modelo que essa criança, que esse jovem tem? Qual é, né, a definição, né? Qual é a dignidade que ele vai ver para a sua vida? O que é que ele tem de dignidade ali, né? Dignidade não falo só de posse, de vida financeira, eu falo de caráter, de um ambiente que não seja hostil, um ambiente de tranquilidade, de compreensão, né? Recíproco, né? De respeito, né? É um tempo para fixar metas, estabelecer relações e determinar o nível de compromisso em que irá desenvolver sua vida, né? Pretendemos considerar algumas crises próprias desse período. O tempo passou muito rápido, né, irmãos? Eu queria muito falar dessas crises. Vou ter que deixar para a próxima semana, que senão o vídeo fica muito longo, né? Eu comecei a falar aqui da paixão de Cristo, tudo, e pegou um pouquinho do estudo, né? Mas eu vou continuar na próxima semana a crise da adolescência, né? Nós falamos da adolescente, do que fazer, né? O que é que nós temos que fazer, irmãos? Primeiro, né? Nós falamos na semana passada, né? Os pais co-criadores com Deus, né? Criar os seus filhos do lado de Deus. Hoje, filhos adolescentes, o que fazer, né? Se tem uma criação com seus filhos na infância do lado de Deus, continuar. E esse processo todo de turbulhação, o Espírito Santo vai trazer uma direção, né? Uma consciência, compreensão. Mas qual é o princípio de tudo aqui, que a gente deixou bem claro? Vou deixar bem claro também, que é uma família equilibrada no Senhor. Uma família e um lar desequilibrado, sem direção, sem princípios, sem respeito, não vai chegar a lugar nenhum. Não tem como ensinar, irmão. Uma igreja que as pessoas não têm respeito pelo seu pastor, pela sua denominação, por Jesus, essa pessoa não tem nenhuma possibilidade de crescimento, né? Essa igreja que não tem nenhum equilíbrio, não tem nenhuma possibilidade de fazer ninguém crescer, buscar uma salvação. Então, o lar que seja humilde, que seja de forma, vamos dizer assim, favorecida financeiramente, bem, né? Ela também precisa, todos nós precisamos de um equilíbrio do lar, respeito, compreensão. Essas turbulências, essa faz parte da vida de um adolescente, nós passamos por isso, como eu já falei, mas precisa de lidar com as crises, direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante todos nós buscar a face do Senhor para tudo na nossa vida. Se todos pensassem assim, o mundo não seria da forma que estaria, né? Os filhos crescem com ideologia, crescem com pensamento de liberdade aguçada e divisões, né? Ideologias, né? Conceitos, e aí vão
E quando chega no mundo, quer jogar isso no mundo, e o mundo não aceita. Né? E se aceita, vem muita gente no mesmo sentido, se junta, não dá nada que preste. Né? E aí se junta uma turma cega, um cego guiando todo cego. Né? Sem direção, sem uma definição, sem um alvo. Né? Eu quero ser professor, eu quero ser médico, eu quero ser aquilo. Mas o coração, mais os princípios, mais a raiz, a base, tem. Você vê muitas pessoas que são aguçadas aí na oratória, aguçada uma pessoa culta, mas não é uma pessoa educada, não é uma pessoa direcionada pelo Espírito de Deus, né? Então não é uma pessoa que possa ter uma plenitude da divindade no seu coração, então ela não pode oferecer muita coisa boa para ninguém, né? Então isso vai refletir no casamento dela, vai refletir na sua vida profissional, vai refletir numa vida de paz, numa vida de tranquilidade, de fé, de esperança, de viver verdadeiramente, né, uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o nosso trabalho para que as pessoas entendam que seu lar precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Já vou fazer a oração, mas para a próxima semana, eu achei que ia dar tempo de falar hoje, as crises da adolescência, que é crise moral, crise religiosa, crise social e crise comportamental. Vamos falar disso semana que vem, né? E se der tempo, superando as crises da adolescência, porque eu creio que vai dar tempo. Amém? Então, vamos falar das crises e superando as crises da adolescência. Né? Então, tenha tranquilidade, você que já tem filho adolescente, busque em oração. Amém? A direção de Deus, não adianta espancamento, não adianta trazer um coronelismo, né, em cima daquele adolescente. Se precisar, é necessário, mas uma correção, claro, né, de sentar e conversar o pai com o filho, trazer a direção, o ensinamento que ele tem para o filho, naquele momento de adversidade, de comportamento, de rebeldia. Tem que ser feito isso. Quando eu falei antes, lá nas mensagens que tem na sexta-feira, que a gente fala da criação de filhos, na correção da vara da correção, irmãos, não é para espancar o filho, não é para corrigir o filho sem necessidade, não é para levar uma opressão à criança, para a criança entrar numa depressão, achar que aquele lá é o pior lugar do mundo, não é isso. A Bíblia nos ensina a corrigir nossos filhos no caminho que devem andar, na correção para tirar a maldade e o mal do coração, a loucura do coração. A vara da correção, a palavra diz em Provérbios, que tira o mal da criança, que tira a loucura do coração da criança, né? E eu sou grato a Deus por minha mãe ter me corrigido dessa forma, né? Porque realmente a criança nasce desembestada, ela nasce sem direção, não é que é uma criança ruim, né? E se for uma criança rebelde, ser corrigida nos tempos certos, não é ficar espancando, oprimindo a criança, não, né? Entenda que é isso, é necessária essa correção da vara para que a criança entenda que ali tem uma autoridade, não de opressão, mas de corrigir no momento certo, na hora do erro, né? Corrigir a criança que não está errando, a criança que é uma bênção, né? Deus não dá esse cajado em crente que é uma bênção, não. Deus não vai corrigir eu e você se está na posição, não. Agora, crente sem compromisso, crente rebelde, crente egoísta, julgador, apontador, Deus vai pegar neguinho, entendeu? Deus vai fazer isso com a pessoa que está buscando os seus princípios de forma verdadeira, sincera, com humildade, com retidão, com obediência? Claro que não. Deus não é louco, né? Então o pai também não vai fazer isso com o seu filho se ele é um filho abençoado. Ele vai ensinar mais, vai trazer mais conhecimento para o seu filho, para quando ele precisar dessa bagagem que foi plantada lá na CPUzinha do coração, quando ele chegar na adolescência, ele ter essa bagagem de tranquilidade. Porque aqui a gente orou no começo daqui da live sobre Deus revelou jovens querendo tirar sua própria vida. É falta disso aqui, ó. É falta desse entendimento, né? Falta dessa compreensão dos pais. Porque os pais acham que os filhos têm que ser enfiados de presente, pulou da escada de 2 metros, oh que lindo. Não, pulou, meu filho, é correção na hora, porque ele está botando o próprio risco, a própria vida, né? Amém? Então, irmãos, fica com essa palavra, com esse ensinamento. Agradeço aos irmãos pela sua paciência. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus por cada um, né, que está assistindo essa live. Que Deus bote em seu coração essa missão. Criar dos filhos, cuidar do seu casamento, da sua esposa, do seu esposo,
cada um com respeito, né, recíproco, né, diante das situações, e na sua igreja, com seu pastor, né, no seu trabalho, com seus clientes, com as pessoas, amém? Tudo isso é um contexto que nós precisamos se fortalecer no Senhor, em casa e na igreja, amém? Então, eu sempre falo que a nossa casa tem que ser a raiz da igreja. Eu não posso ser na igreja uma coisa e em casa outra. Não, eu sou na igreja e em casa eu sou a mesma coisa. No meu trabalho, eu sou a mesma coisa que eu sou em casa. Claro que eu não posso pegar as coisas do trabalho, das minhas lutas, e trazer para dentro do meu casamento, para vir com meus filhos. Tem que ser digerido de forma que não venha atingir a minha vida, nem a vida da minha família. Claro que a gente tem coisas que a gente tem que superar, né? Quando chega a nos atingir. E Deus ajuda tudo isso, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer mais uma oração para encerrar, agradecendo a Deus por esse dia abençoado, né? Que Deus abençoe, que chegamos em 2022 na Paixão de Cristo, na Páscoa, né? Que vai ser domingo agora. Que tenha uma boa Páscoa, né? Na vida de todos, que Deus abençoe. Domingo agora estaremos às 19 horas louvando a Deus, ministrando Santa Ceia para a igreja, amém? E estaremos lá felizes com o Senhor, com ordem e decência, né? Em termos de se resguardar dessa pandemia, né? Com distanciamento, álcool em gel, medidor de temperatura, tudo direitinho, para que a gente possa continuar nessa proteção de Deus, nessa vigilância que a igreja está tendo, amém? Graças a Deus, a nossa igreja tem sido uma bênção, Deus tem guardado, e assim Deus tem protegido até os parentes distantes, através das orações nós temos clamado, amém? Então vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por cada alma que participou desta live. Que o Senhor venha alcançar aqueles que querem fazer uma aliança com o Senhor nesta noite. Que o Senhor venha abençoar os teus filhos, Senhor amado, no propósito que eles colocaram nos seus corações. Que venham se realizar em nome de Jesus nesse ano 2021. Nos protege deste mal, desta pandemia, de todas as enfermidades desse século. Que o Senhor venha guardar nossos filhos, nossa casa, os obreiros, os membros, as crianças. Pai querido, todos os membros da igreja. Abençoa cada um o propósito que o Senhor tem na vida deles. E eu profetizo as bênçãos do céu sobre a vossa igreja, sobre os casamentos, os filhos, os adolescentes. Seja guiado pelo teu Espírito. E assim os filhos, os pais, venham buscar, Pai, o amor fraternal, o amor, Pai, verdadeiro no coração para com os outros, cada um na sua posição, com respeito, com alegria, e vencendo em nome de Jesus. Amém, igreja? Que Deus abençoe. Quero só dar um aviso aqui para os irmãos, para alguém que queira ajudar. Nós estamos nos cultos nas terça-feiras, 15 horas. Amém? Na QNN2, Conjunto B, lote 45. Estamos nos cultos nas quartas, às 19h30. Amém? Estamos nos cultos nos domingos, às 19 horas, nesse mesmo endereço. QNN2, Conjunto B, lote 45, Ceilândia Sul. Por que o pastor está falando novamente do endereço? Porque você que queira doar uma cesta básica, um alimento, qualquer alimento, para nos ajudar nesse projeto que vai ser colocado agora este mês, né, eu creio com mais uns dias, para a gente fazer arrecadação de cesta básica para doação para as pessoas que estão precisando. Amém, irmãos? Fazer a marmita, a gente gosta de fazer, só que a marmita agora fica mais restrito devido à dificuldade de aglomerações, né? Termina a gente se aglomerando. Então, meu coração está da gente fazer mais cesta básica, né? Se eu receber ajuda, eu vou fazer, colocar foto entregando, né, para as pessoas, né? Porque você chega e entrega e pronto, né? A pessoa vai na igreja buscar, a gente faz um cadastro daquelas famílias que precisam. Se você puder contribuir com a cesta básica esse mês, eu agradeço muito, que a gente já entregou esse mês, né, algumas coisas para algumas pessoas. Uma cesta básica, numa casa que tem 4 pessoas, por exemplo, um pacote de arroz, geralmente dura o quê? De 15 a 20 dias, dependendo do prato de cada um, né? Então, uma cesta básica pode atender uma família por 15 dias, né? E já é uma grande ajuda. Então, quer dizer, se tiver 10 cestas básicas, vai atingir 40 pessoas. Se for, porque geralmente os lares brasileiros, a quantidade de pessoas geralmente é de 2 a 4 num casal, né? Então vamos botar aí que cada lar tenha 4 pessoas, vezes 10, 40. Então uma cesta básica vai atingir 4 pessoas durante 15 dias, né? Vai atender essas pessoas no mínimo 15 dias a 20 dias, né? E essas pessoas vão se alimentar de um produto simples, humilde, mas vai estar ali um alimento, não vai ter a questão da fome. E vezes 10 vai dar 40 pessoas. Você imaginou a gente conseguir 10 cestas básicas para 10 famílias?
cada família ter 4 pessoas, vai atingir 40 pessoas. Então a gente vai estar alimentando 40 pessoas por 15 a 20 dias ou até mais. Amém? Então, se você tiver essas condições, né, me ajude, em nome de Jesus, para estar nessa condição. Obrigado, irmão Fábio, por ter colocado o endereço aí, viu, filho? Deus abençoe em nome de Jesus. O irmão Fábio colocou o endereço aí, quem quiser participar desse trabalho social, tá bom? A gente vai entregar lá na igreja, a gente vai entregar na casa de quem está precisando. Você, pastor, e você também pode falar, pastor, eu conheço alguém na Samambaia, eu conheço alguém no Sol Nascente, eu conheço alguém na Celina Norte que está com criança, o marido está desempregado, tudo desempregado, então sem nada, a gente vai lá entregar, amém? A gente vai fazer esse trabalho em nome de Jesus, né? Eu vou fazer esse trabalho na sexta-feira, eu vou fazer a live na terça-feira também na igreja, anunciando esse trabalho na nossa igreja, amém? Eu quero tirar um pouquinho ali da pregação, do momento da ministração de terça-feira, para anunciar essa obra social. Para que a gente, não, que Deus está tocando meu coração. Muitas pessoas estão com fome. Muitas pessoas estão sem nada em casa para comer agora. Então vamos, em nome de Jesus, levantar esse propósito. Pastor, eu só tenho 1 quilo de feijão. Amém. Pastor, eu só tenho um sabonete. Amém. Glória a Deus. Pastor, não posso te deixar, eu vou buscar. Tá bom? Eu vou buscar, dá um jeito, a gente busca e junta, bota na igreja, vamos alimentar quem a gente puder. A nossa igreja pode ser um grão de areia, mas o importante é estar ali trabalhando para o que Deus mandou fazer, tá bom? Então, se você, pastor, não tenho nada, também estou passando dificuldade, então você ora que Deus vai trazer condições para outras pessoas nos ajudar, amém? Nesse trabalho, você tem ideia que tem pessoas que criticam, você sabe disso, né? Mas a gente não pode olhar para isso, a gente não pode parar diante de uma crítica e deixar as pessoas que a gente pode ajudar passar necessidade, né? Se a gente for olhar para a crítica, imagine Jesus. Imagine se Jesus for olhar para as críticas, para as perseguições. A gente estaria aqui hoje pregando a palavra dele? Não. Mas ele perseverou. Não olhou nem para a esquerda nem para a direita, olhando para frente, né? E a gente não precisa justificar a nossa vida para ninguém, só para Deus. Claro que eu vou fazer a questão de tirar foto na entrega, se a pessoa se permitir, para que a gente anuncie na rede social o trabalho que está sendo feito na nossa igreja, como sempre foi feito, né? Entrega de roupa, de alimento, de caldo, de marmita, a gente sempre fez isso. Com a pandemia, a gente ficou restrito, mas Deus está colocando no meu coração essa estratégia, que a cesta básica ela vai ajudar muitas pessoas, que seja pouca, o que for, vai alcançar alguém que está precisando. Amém? Então, vamos receber a bênção apostólica, amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja em cada coração, que todos digam na sua fé, na sua união. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe, fica na paz do Senhor. Domingo às 19 horas estamos lá, nesse endereço que o irmão Fábio colocou, Quenine 2, Conjunto B, lote 45, Ceilândia Sul. Amém? Deus abençoe, um grande abraço a todos. Feliz Páscoa para toda a igreja. Glória a Deus.